Olá, bem-vindo ao Consultor Office. Nessa série de 2 vídeos, você vai aprender a dominar duas ferramentas do Excel que são meio subestimadas. Você provavelmente usa um pouquinho delas, mas eu acredito que não na sua totalidade. Então, o objetivo desses 2 vídeos é mostrar para você uma forma de usar completamente. A primeira ferramenta que eu vou mostrar é a ferramenta de colagem, mas não a colagem normal que você conhece, é a colagem especial. Nós vamos começar com um arquivo que está disponível para download. Basta você olhar na descrição do vídeo, existe um link lá onde você pode clicar e fazer download do arquivo para acompanhar, ou simplesmente assistir a aula. Bom, o arquivo ele tem diversas planilhas, cada uma você vai praticar uma ação. A primeira planilha é o comando que você já conhece, comando de colagem comum. Como é que ele funciona? Primeiro você seleciona o intervalo que você vai copiar, até aí normal. Esse intervalo ele pode ter números, textos, fórmulas e outros elementos, o que você quiser. Selecionou, aí você pode vir aqui na página inicial, grupo área de transferência, botão copiar, ou usar o atalho conhecido, Ctrl C. Apertando isso, o intervalo ele fica com esse pontilhado, e aí você pode selecionar a célula de destino, o início de onde vai ser a colagem, e apertar o atalho Ctrl V. Fazendo isso, ele copia e cola nesse novo local. Já que tem fórmulas aqui, ele faz toda a mudança da referência. Dá só uma olhadinha aqui, as fórmulas continuam acessando os intervalos. Ele repete os intervalos de cima, só que ele ajusta as linhas e colunas. O intervalo original continua piscando, o conteúdo está na área de transferência do Windows. Você pode continuar colando, por exemplo, aqui embaixo, Ctrl V. Aqui do lado, Ctrl V. Ctrl V. A menos das larguras de coluna. Bom, no caso do Excel, existe uma particularidade com relação ao comando colar. Dá só uma olhadinha aqui na barra de status. Ele escreveu assim: selecione o local de destino e tecle Enter ou use colar. Até agora a gente usou o colar. Agora, nesse local final, eu vou clicar aqui, só que eu não vou apertar o colar, o Ctrl V. Vou apertar Enter. Pronto, ele colou, mas só que agora aconteceu uma coisa. O intervalo original não aparece mais piscando aqui. Ele já foi limpo da área de transferência. Então aqui você já percebe uma coisa. Enquanto você cola com o colar ou o atalho Ctrl V, ele continua disponível na área de transferência do Windows. Você pode continuar colando quantas vezes quiser. A partir do momento que você cola pressionando Enter, ele cola a última vez e encerra. Bom, agora as tabelas estão copiadas aqui. Para ajustar as colunas, é só selecionar e aplicar o autoajuste. No atalho para a coluna toda, é um duplo clique aqui na borda divisória. Aí ele aplica em toda a coluna. Essa foi a colagem comum. Na planilha 2, é uma colagem que agiliza quando você já tem conteúdo digitado e quer aproveitar a formatação que já existe no local. É o famoso pincel de formatação. Dá para você fazer com um comando colar especial, mas o pincel ele existe para facilitar. Dá só uma olhadinha. Existe uma tabela aqui que já está formatada para o ano de 2015. Embaixo, uma tabela semelhante para o ano de 2016, com valores diferentes. Uma outra para o ano de 2017, com valores um pouco diferentes também. E aqui do lado, mesma coisa. Gostaria de aproveitar o formato dessa tabela aqui, só para não perder tempo selecionando todas as células, formatando borda, negrito, preenchimento. Então é mais fácil selecionar o intervalo e aqui na página inicial, botão pincel de formatação.
Inclusive a colinha que aparece aqui, essa caixinha, dá exatamente a sequência. Então, um clique no pincel de formatação, o conteúdo já foi para a área de transferência, o cursor ele ficou com um pincel preso naquela cruzinha, e é só você dar um clique na célula de início do novo intervalo. No caso é B11, que é onde começa a próxima tabela. Então ele copiou da tabela original para a tabela de destino. É sempre assim, seleciona a região de origem, que tem um intervalo, liga o pincel de formatação e dá um clique no início da região de destino. Agora, para fazer aqui embaixo, mesma coisa. A tabela de 2016 eu já posso usar como modelo. Pincel de formatação e um clique no 2017. Aqui foi um clique direto porque as tabelas têm o mesmo tamanho. Se não tivesse com o mesmo tamanho, você poderia clicar e arrastar. O que acontece? Ele replica esse tamanho e vai repassando para as linhas que forem maiores. Agora, o pincel de formatação ele tem uma característica. Se você tem muitos intervalos para formatar ou para aplicar essa formatação, aí você pode fazer o seguinte. Vou aproveitar essa tabela aqui de 2017, que tem o formato que eu quero. Agora, no pincel de formatação, um duplo clique. O botão fica preso. Agora é só fazer isso aqui, ó, um clique no início de cada tabela. Um clique aqui, um clique aqui, um clique aqui e assim por diante. Até mesmo em algum espaço vazio que você vai preparar a digitação. Olha só aqui. Aqui embaixo também, aqui embaixo também. Ele leva toda a formatação de número, de célula, de borda. Bom, o comando ele continua ativo. Aqui embaixo ele escreveu na barra de status, use o mouse para aplicar o formato copiado a outro objeto. Para interromper o modo de cópia, ou você clica para desligar o botão do pincel ou aperta a tecla ESC. Pronto, ele cancela e volta ao normal. Esse, então, é o pincel de formatação. Ele é aplicado não só para células, mas para alguns objetos que você desenha, elementos gráficos, para várias coisas. Ok, planilha 3. Aqui é o caso de você precisar fazer uma cópia de um intervalo que você tem, mas você não quer levar os formatos, você quer levar o conteúdo junto com as fórmulas. Então você faz assim, seleciona o intervalo original e copia, pode ser o atalho Ctrl+C. Agora aqui embaixo, o objetivo é trazer esse intervalo, mas não levando em conta a formatação, porque pode ser que já tenha uma formatação aqui, ou você queira usar uma coisa completamente diferente. Então aqui, embaixo do botão colar, aparecem várias opções de colagem. É o que se chama de colar especial. Enquanto você passa o ponteiro do mouse aqui, ele já dá uma prévia de como é essa colagem. Então o que interessa aqui, colar fórmulas, esse segundo botão. Clicando aqui, pronto, ele levou o conteúdo. Posso continuar colando mais vezes. Lembre que a área de transferência continua com o original. Agora eu vou fazer o seguinte, aqui do lado, vou fazer uma colagem de fórmulas, mas pelo atalho do botão direito. Aqui nessa célula I4, botão direito, alguns ícones já aparecem aqui. Mas vou usar esse comando aqui, ó, colar especial. Ele abre novamente todos os ícones aqui, mas usando o próprio comando, ele vai trazer uma caixa com um monte de opções aqui, mais até algumas que não existem aqui embaixo do botão colar. E aí você pode usar, colar o quê? Fórmulas. Ok. Mesmo efeito. Bom, para interromper a colagem, ESC. Agora dá para você perceber que ele levou todo o conteúdo da célula, texto, número e as fórmulas. Dá para ver pela barra de fórmulas aqui, elas foram levadas, ele já fez todo o ajuste em linhas e colunas, tudo que foi necessário aqui. Depois você pode formatar. Inclusive, você pode aproveitar um formato que já existe
de uma outra planilha, usar o pincel de formatação, copiar para cá, aí fica a seu critério. Planilha 4. Aqui é o caso de você precisar do intervalo e levar para um outro local, mas você não quer levar as fórmulas. Pode ser, por exemplo, uma cópia dessa tabela aqui numa outra planilha de Excel, mas você não quer que as pessoas saibam as fórmulas que você usou, ou por algum motivo você quer tirar vínculos que existem com planilhas externas. Um jeito muito fácil de fazer isso é selecionar, copiar e colar valores. Se você quer eliminar da própria tabela, você cola valores em cima dela. Ou se não, você vem num outro local, embaixo do botão colar, você tem aqui um grupo chamado colar valores. Aqui ele cola valores, aqui ele cola valores e mantém a formatação de número apenas, e aqui valores e formatação completa, com bordas e preenchimento. E se você quiser, pode vir também no colar especial, que ele traz aquela caixa e você pode marcar aqui valores. Esse daqui é o mais simples. Aqui ele trouxe só os números e no local dos totais não existe mais fórmula. Ok? Para encerrar, ESC. Esse foi o colar especial valores. Planilha 5 agora. Agora, colagem de formatos. Você aprendeu a usar o pincel de formatação. Dá para fazer também pela caixa de diálogo. Primeiro, selecione o intervalo. Ctrl C para copiar. Agora, no outro local, você vem aqui, colar especial, formatos, ok. Fazendo isso, ele levou apenas o formato dessa tabela para cá. Qualquer digitação já assume o formato. Por exemplo, aqui foi usado um formato de dinheiro com nenhuma casa decimal. Se eu digitar aqui o valor 100, Enter, ele já fica com aquele formato. Se eu escrever aqui um título, por exemplo, abreviar o mês de janeiro, já ficou com a mesma formatação que tinha lá. Aqui ele não leva as fórmulas, é necessário fazer novamente as fórmulas aqui embaixo. Mas colar formatos, fácil também, mas é claro, o mais rápido é usar o pincel de formatação. Planilha 6. Na planilha 6, imagine que você tem aqui algumas tabelas prontas, aqui para o ano de 2015, 2016, 2017, e numa delas, ou mais de uma, existem algumas células com comentários. Lembrando, comentário de célula, você acrescenta aqui na guia revisão e nos botões de comentários aqui. E pelo botão direito do mouse, além do atalho Shift F2. Shift F2, você insere comentário ou você edita comentário. E você vê os comentários quando você passa o mouse por cima. Pode ser que você tenha feito uma outra tabela e você precise dos mesmos comentários, para não ter que fazer de novo, ou copiar tudo, colar e depois trocar de cor, você pode copiar só os comentários. É fácil. Faça assim. Os comentários existem só nessas 5 células da linha de cabeçalho. Copiar, na tabela de baixo, só clicar na primeira célula, colar especial, pode ser botão direito aqui, colar especial. Na caixa de diálogo, agora você vai marcar aqui, colar comentários. Ok. Eles vieram na mesma posição e os mesmos textos vieram aqui, e sem danificar o resto da formatação. O intervalo original ele continua piscando, está disponível para colar de novo. Agora uma dica,
Você acabou de fazer uma colagem, acabou de fazer uma operação. Se você quiser repetir essa operação, é só clicar na primeira célula do próximo intervalo e apertar a tecla F4. F4 é um atalho que existe para repetir a operação. Qual foi a operação? Colar comentários. Bom, repeti a operação e apertei ESC para encerrar. Parou de piscar aqui. Todas as células estão com os mesmos comentários, claro, os correspondentes. Então, super fácil, copiar, colar comentários e ele não danifica o restante. Planilha 7. Agora aqui é um recurso que existe no Excel um pouco mais para o intermediário ou avançado, que se chama validação de dados. Se você tem o conhecimento de validação de dados, você sabe que ele se encontra na guia dados, botão validação de dados. Validação é o meio que você tem para atribuir uma regra de digitação numa célula. Só para você não chegar numa célula que tem número e escrever um texto, ou uma coisa meio absurda. Essa primeira tabelinha aqui, os números já estão todos com uma regrinha de digitação. Inclusive, aplicada a validação de dados, numa das fases da validação de dados, como você pode ver aqui, mensagem de entrada foi personalizada. Qual é a regrinha? Deve ser um número decimal maior do que 0. Eu só posso digitar um número, pode ter casas decimais, mas não pode ser negativo e nem 0. Se eu tentar digitar um número 0, ele dá uma mensagem de erro. Inclusive, a mensagem foi personalizada. Se eu digitar um número negativo, mesma coisa. Bom, todas as células aqui desse bloco estão com a validação de dados. E eu gostaria que essas tabelas novas que eu fiz tivessem as mesmas regras. Se eu copiar simplesmente as células e colar, ele vai levar a formatação de cores diferentes para a tabela de baixo. Mas dá para fazer a cópia só da validação. Então, primeiro passo, selecione os números todos, a validação está aplicada só aqui. Página inicial, copiar, agora na tabela de baixo, primeira célula, pode ser pelo atalho do botão direito, colar especial. Colar especial. Validação. Ok. Olha só, levou a regra de validação. Eu posso clicar nas células aqui e a regrinha aparece. Agora vou na terceira tabela e repetir a operação. Posso apertar a tecla F4, pronto, ele repete a operação de colagem de validação de dados. Nessa terceira, se eu fizer uma digitação, eu vou colocar aqui número 0. Não deixa. Então, está aí a prova de que ele copiou só a formatação, só a validação de dados, sem prejudicar o restante da formatação. Ok, planilha 8. Aqui no caso existem umas tabelas com algumas bordas. E nós vamos fazer o seguinte, fazer uma cópia e colagem de tudo, mas as bordas não. Imagine que por algum motivo você quer fazer bordas com uma cor diferente ou algum tipo diferente de borda. Linha dupla, tracejada. Então, olha como é que você pode fazer. Primeiro, aliás, vou pegar as 3 tabelas aqui de uma vez. Selecionar as 3 tabelas. Ctrl C para copiar. Agora aqui na coluna I, na mesma linha 4, colar especial. Aliás, tem até um botãozinho aqui, olha só, sem bordas. Se você quiser ir naquele comando, colar especial, tudo exceto bordas. Pronto, ele levou tudo. Levou número, levou forma, levou texto, só não levou as bordas. E agora você pode aplicar a borda que você quiser. Agora tem uma outra coisa que daria para fazer também, que é o seguinte. Essa região que foi colada aqui, ela está com uma largura um pouco mais estreita e alguns números não couberam aqui. Para não aplicar
não aplicar um autoajuste, de repente pode ficar com largura diferenciada das primeiras tabelas, dá para a gente fazer isso aqui, ó. Colar especial, larguras da coluna. Olha só o que ele fez. Aquela região que eu tinha delimitado possuía larguras específicas das colunas B até G. Então, como a região ainda estava piscando, ainda estava na área de transferência, primeiro eu colei sem borda. E depois eu colei as larguras de coluna. Não sei quanto tinha aqui, mas ele aplicou, a partir da coluna I, as mesmas larguras que eu tinha na coluna B em diante. Então, é possível você fazer isso, mesmo entre folhas de planilha. Tá? Então, aqui você praticou copiar, colar tudo exceto bordas e colar larguras de coluna. Bom, com relação a essas cores, eu queria comentar um pouco sobre as cores que você tem disponíveis nas células, nos textos. Dá só uma olhadinha aqui, por exemplo, no balde de tinta, quando você vai pintar uma célula ou um texto. Quando você abre um arquivo do Excel, existe o que se chama de cores do tema. Essas cores estão disponíveis para você pintar o que você quiser. As cores do tema são essas cores aqui da primeira fileira, são as cores principais. E ele já cria algumas versões, alguns tons intermediários, até chegar num tom mais escuro. Essas cores do tema estão disponíveis de acordo com o tema que você escolhe. O Excel, não só o Excel, mas o Office trabalha com temas. Temas o que são? São conjuntos de cores, fontes e efeitos. No Excel, você vê por aqui, na guia Layout da página, esse grupo, temas. Aqui, você pode clicar no botão Temas. Olha só o que aparece. É só você escorregar o botão do mouse e ele já muda tudo. Ele muda sequência de cores, ele muda a fonte, tamanho de fonte. É uma mudança bem radical aqui. Existem vários modelos prontos, você pode até aplicar. Bom, mas se você não quiser alterar tudo de uma vez, você pode alterar em fases. Você pode alterar só as cores. Aqui você tem já esquemas prontos, o esquema do Office é esse daqui, o Office antigo 2007 a 2010, ou você pode pegar alguns outros esquemas prontos. Você pode até criar um esquema seu, definindo as cores que você precisa. Além disso, você tem esquemas de fontes. Geralmente, o Excel usa uma fonte para título e uma fonte para o restante dos textos. Também é só passar o mouse e ele já muda no documento. E esquemas para efeitos especiais de formas geométricas. Bom, agora uma coisa que provavelmente acontece e pode ser que você não goste muito. Vou até fazer aqui. Esse arquivo está usando um tema, aliás, um esquema de cores, que não é o padrão. O padrão é esse daqui, do Office. Até passando o ponteiro do mouse, olha só. A primeira tabela fica cinza, a segunda amarela e a terceira laranja. Aí eu vou tirar daqui. O tema que eu estou usando é um pouco diferente. Então, olha só o que acontece. Essas três tabelas continuam na área de transferência. Agora, eu vou para um arquivo vazio. Olha mais um atalho para você. Ctrl+O. Ele insere uma planilha, um arquivo vazio para você trabalhar. E eu vou apertar a tecla Enter para colar. Ele colou nesse arquivo novo com o tema padrão do Office, e não aquele que eu estava usando no documento anterior. Aqui você pode conferir na guia Layout da página, cores, aqui, tema do Office, e não o que eu estava usando. Mas existe um jeito de você colar preservando o tema, as cores que eu estava usando no documento original. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse documento aqui sem salvar, que é só rascunho mesmo,
e vou fazer uma cópia novamente. Aqui, selecionei as tabelas, Ctrl C para copiar, Ctrl O para abrir um arquivo vazio, e agora no colar especial, todos usando o tema da origem. Qual é a origem? O arquivo que eu estava trabalhando, e não esse que eu acabei de abrir. Então ele vai colar, mas não vai usar o tema desse arquivo que está aberto. Olha só, ele respeitou. Vou arrastar aqui um pouquinho para o lado. O arquivo original tinha a tabela uma verde, uma vermelha e uma amarela, e aqui ele trouxe uma verde, uma vermelha e uma amarela. Então, esse foi o comando colar especial, todos usando o tema da origem. E a origem é este primeiro arquivo aqui. Bom, vou cancelar. Vou fechar esse arquivo aqui, que é rascunho, sem salvar, mas era só para mostrar que você pode fazer isso. Vou apertar a tecla ESC. Bom, vamos prosseguir agora com a planilha 9. Outro tipo de colagem. Colar fórmulas e formatos de número. Aqui é o seguinte, você tem aqui uma planilha que já está toda pronta, digitação de números e fórmulas prontas, mas você precisa dessa planilha num outro relatório que tem uma formatação muito diferente. Uma pintura diferente, fonte diferente, mas você quer aproveitar o esqueleto dessa tabela e o conteúdo também. Então você pode fazer assim, selecionar o conteúdo dela, Ctrl C para copiar, e agora você usa o colar especial, fórmulas e formatos de número apenas. Opa, na tabela de baixo aqui. Colar especial, fórmulas e formatos de número. Olha só. Ele trouxe o mesmo conteúdo de cima, só que a de baixo já estava formatada com fonte completamente diferente, sem bordas verticais. Olha só, as fórmulas foram preservadas, continuam funcionando. E é isso, quando você tem um intervalo que precisa copiar, mas o destino é uma formatação completamente diferente, então use copiar e colar fórmulas e formatos de número. Vamos lá para a planilha 10. Uma coisa semelhante. Uma tabela original, e eu preciso levar este conteúdo para um outro local já pré-formatado, mas sem as fórmulas, só os números. Copiar. No outro local, colar especial, valores e formatos de número. Pronto. Aqui ele trouxe todos os números e no lugar de fórmulas ele trouxe o resultado delas. É diferente de você usar o pincel de formatação, porque o pincel de formatação ele leva toda a formatação, inclusive borda, sombreamento, fonte, ele leva tudo. Esse daqui não, ele leva apenas valores e formatos de número. Próxima planilha, planilha 11. Agora aqui é uma, no caso, cópia de formatação condicional. Bastante semelhante aos outros. Aqui existe uma tabela com duas regras de formatação condicional aplicadas aqui. Nos números já tem uma formatação com ícones, que indicam os números baixos com uma marquinha vermelha, números médios com essa exclamação amarela e números bons com esse tique verde. E os totais com a formatação de barra de dados. Se a gente fizer uma cópia comum ou pincel de formatação, ele leva para outra tabela, só que ele vai levar borda, vai levar cores, vai levar tudo. Para não destruir a formatação das outras, a gente pode fazer a cópia só da formatação condicional. Bom, selecione então as células com a formatação condicional envolvida. Copiar. Clica no comecinho da segunda tabela.
colar especial, todos os formatos condicionais de mesclagem. Aqui tem uma particularidade. Na verdade, ele copia os valores também. Infelizmente, aqui ele não copia só a formatação, essa é a característica do comando. Ele copia e mescla a formatação. Se já existisse uma formatação aqui, aí você teria que acumular. Na hora de colar, ele acumula, cria uma segunda regra. Bom, o que você pode fazer, então, para só copiar o formato? Eu vou voltar à operação aqui. O único jeito é você fazer uma espécie de transfusão. É assim. Você copia essa região aqui para um outro local aqui fora. Uma cópia normal. Aí você faz essa cópia de cima e aqui embaixo você cola todos os formatos condicionais de mesclagem. Tá. E depois você copia e cola isso que ficou aqui fora. Mas você copia e cola valores. Aqui. Aí a formatação condicional passou a usar estes valores aqui. Essa cópia e cola de formatação condicional, infelizmente, ela não é tão prática quanto as outras, mas dá para fazer. Aqui eu vou excluir essas colunas, não precisa delas. E aí, para fazer na tabela de baixo, mesma coisa, seleciona, copia, e na de baixo, colar especial, todos os formatos condicionais de mesclagem. E ele levou os números também. É ideal, nesse caso, você fazer a cópia e colagem quando as tabelas estiverem vazias. Você pode levar para testar as fórmulas, depois que estiver tudo pronto, tudo funcionando, aí você seleciona, deleta os números, pronto, aí já pode trabalhar. Quando você digitar as informações, já vai estar tudo funcionando. Por exemplo, aqui vou escrever o número 100. Aí ele já começa a trazer os ícones todos. Aqui o número 200. E assim por diante, já está tudo funcionando. Bom, planilha 12. Aqui, uma forma de colar usando algumas operações, só que aqui já não existe mais das opções do botão de colagem. Aqui é no próprio quadro de formatação de colagem especial. Como que é feito isso? Imagina assim, você precisa fazer uma operação numérica durante a cópia. Aqui você tem duas regiões. E aí você precisa colocar os valores consolidados aqui. Pode ser que você queira fazer fórmula, mas dá para você fazer a colagem acumulando os números já. Então, vou fazer primeiro assim. Selecione os números da primeira tabela, Ctrl C, aí clica na planilha final aqui, chamada previsão, primeira célula. Só que não colar direto, senão ele leva as bordas verdes aqui. Colar valores, primeiro botão. Até aqui, normal, as fórmulas já trouxeram os resultados aqui. Agora, a segunda tabela, seleciona os mesmos valores, Ctrl C para copiar, clica aqui na primeira célula da tabela de resultado, só que agora, colar especial, valores e a operação de adição. O que acontece? Ele não vai apagar o que estava em cada célula, ele vai acumular. Ok. Então, olha só, na primeira célula, ele somou 305 com 351, resultou 356. E aí ele fez com cada um. Essa operação de soma ele fez, mas não tem fórmula nenhuma, ele fez durante a colagem, respeitando todo o resto. Agora, uma outra operação aqui. Imagine que essa situação é atual, quando você somou as duas regiões, mas você gostaria de fazer uma previsão para o próximo ano, os 4 trimestres do próximo ano.
E a previsão é ter um aumento de 15% sobre os valores aqui. Então, 115% sobre esses números. É só fazer o seguinte, pegar o valor que você tem, 115% ou 1,15%, uma coisa semelhante, ele entende do mesmo jeito. Ctrl C, agora seleciona todos os números, menos as formas. Colar especial, valores e operação de multiplicação. Ok. Todos os números foram aumentados em 15%. Era 600 e pouco, aqui passou para 754. E assim por diante. E não tem fórmula aqui. Foi calculado durante a colagem. Essa aqui. Próxima planilha, planilha 13. Aqui é quando você quer fazer uma colagem, porém ignorando células em branco. Aqui é o seguinte, existe um esqueleto de uma tabela, que ela está montada já com títulos aqui, títulos em cima. A parte central está vazia, porque cada região aqui teria números diferentes. E os totais também. E eu gostaria de aproveitar toda essa estrutura. Então, aqui em cima, seleciona a tabela toda, copia, e a partir da célula B11, colar especial, valores, então até pode ser tudo. Isso ele leva a borda, pode ser tudo. Só que ignorar em branco. O que ele vai fazer? As células na origem que estavam em branco, ele não vai copiar. Senão ele vai colar uma célula vazia que por cima vai apagar tudo. Então é só ligar aqui, ignorar em branco, ok. Olha só. Claro, ele não levou a borda, porque as células de origem não foram copiadas, realmente. Aí você teria que fazer uma aplicação de formato. Pode ser o pincel de formatação aqui em cima. Bom, de novo aqui na tabela de baixo, colar especial. Pode ser tudo, ignorar em branco, ok. Mesma coisa, não mexeu nos números, respeitou o restante e levou todo o resto da estrutura para cá. Próxima. Na planilha 14. Agora é uma colagem que vai ser feita com uma operação chamada transposição. Às vezes você tem uma tabela que ela está muito assim na horizontal ou na vertical e você quer mudar a orientação dela. Dá para fazer isso com uma operação chamada transposição. Transpor significa inverter orientação de linha por coluna e vice-versa. Essa tabela aqui ela tem os 4 produtos e tem 4 trimestres e existem fórmulas aqui. Aqui totalizando, primeiro semestre, ele está somando esses dois. Segundo semestre, somando esses dois. E o total, somando os 2 semestres. Imagine que você precisa dessa tabela, só que na vertical. Então, você faz assim, seleciona toda a tabela, copia, clica numa outra célula, e já existe uma operação aqui, já tem um ícone pronto, que é esse aqui, ó, transpor. E aí você pode aplicar um autoajuste. Aí seria melhor selecionar todas as colunas e o autoajuste. Aí você fica com aquela dúvida, será que ele bagunçou as fórmulas? Bom, em algumas situações, o Excel é espertinho, ele detecta que já tem fórmulas aqui de somas e ele já fez a inversão das fórmulas também. Olha aqui, a soma do primeiro semestre, 551. Aqui ele inverteu a direção, mas ele continua somando 551. Aqui, a fórmula estava somando na horizontal. E aqui, ela está somando na vertical. Então, aqui, a tabela era bem comportada, ele inverteu a direção, inverteu as fórmulas, sem problema nenhum. Mas pode existir uma situação que as fórmulas que você coloca são muito complexas e ele não consegue se virar. Tá? Aí é melhor você copiar, colar valor e refazer algumas fórmulas. Mas essa tabela foi
relativamente fácil. Planilha 15. Agora, quando você tem uma tabela, mas você precisa levar só o valor dela, mas mantendo um vínculo. Aqui é o seguinte. Vou copiar essa tabela toda. Vou colar aqui embaixo. Vou ligar, vou deixar tudo aqui, mas através desse botão aqui. Colar vínculo. O que ele fez? Ele colocou fórmulas em todas as células aqui. Na verdade, ele está dizendo que cada célula é igual à mesma célula do intervalo original. Posso aproveitar, já que o intervalo original está piscando, e ainda colar formatos. Colar especial, formatos, ok. O que acontece? Quando eu mudar a primeira tabela, em vez de produto 1 até produto 4, eu vou escrever aqui região norte, sul, leste, oeste. Então, observou o que aconteceu? Mexeu na primeira tabela, ele já leva os valores para a segunda tabela. Todas as células são vinculadas. Isso vale entre planilhas também, não só na mesma planilha. Planilha 16. Agora uma cópia um pouco diferente. Quando você quer, é como se fosse assim, tirar uma fotografia de um grupo de células. É o que se chama de copiar como imagem. Vou fazer aqui com uma primeira tabela. Essa primeira tabela aqui. Do lado do botão de cópia, existe uma setinha. Clicando aqui, ele dá uma outra opção, chamada copiar como imagem. E aí aparece uma caixa de diálogo, chamada copiar imagem. A aparência da imagem tem duas opções. Como mostrada na tela ou como será quando impressa. Bom, como mostrada na tela, ele vai pegar sempre a tabela em escala de 100% de zoom. Independente se você está com zoom maior ou menor, ele sempre vai tirar uma foto com 100% de zoom. E aqui, como será impressa, pode haver um pouquinho de diferença com relação ao tamanho, um pouquinho para mais ou para menos, para tentar reproduzir como vai sair na folha de papel. O que eu indico é a primeira opção, como mostrado na tela, que é o mais fiel. Agora aqui o formato. Dois tipos de formato. Primeiro, imagem, é a mesma coisa que um metafile, ou uma imagem vetorial, ela é composta por linhas, textos, e bitmap. Bitmap é como se fosse uma fotografia. Primeiro eu vou fazer aqui, formato imagem. Pronto. Agora eu vou clicar numa célula vazia e Ctrl V para colar normal. Pronto. Ele trouxe aqui. Agora, o que ele trouxe? Ele trouxe uma fotografia daquele intervalo. E isso daqui não são células. Olha só, estou arrastando. Isso daqui é uma imagem, é uma ilustração. E não está vinculado. Agora, para aumentar ou diminuir, é só pegar um dos cantos e aí eu tenho um tamanho maior. Como eu copiei como um tipo de imagem, uma ilustração vetorial, eu consigo aumentar sem perder a qualidade. E as células aqui, elas são transparentes, dá só uma olhadinha. Estou passando a tabela por cima, as células não são pintadas de branco não, elas são transparentes. Se você quiser que elas fiquem brancas, aí você tem que selecionar aqui e no balde de tinta e pintar de branco. Bom, essa imagem gráfica dá até para você fazer isso aqui, ó, ferramentas de imagem, agrupar, desagrupar. Agrupar, desagrupar mais uma vez, aí ele separa, olha a bagunça que ele fez aqui. Na verdade, olha só o que ele fez aqui. Ele separou aquela imagem num monte de figuras, formas geométricas, linhas e textos, tudo
separado. Bom, eu vou voltar a operação aqui, até recuperar. Pronto. Essa daqui é uma imagem. Vou voltar mais um para recuperar o tamanho original também. Mais um pouco. Pronto. Vou deixar ela aqui para o lado. Agora eu vou fazer mais uma cópia. Vou pegar a segunda tabela. Do lado do botão, copiar como imagem. Só que agora eu vou escolher bitmap. Bitmap é como se fosse uma foto, composta por pixels. Vou clicar aqui numa célula vazia e Ctrl V para colar. No caso de ser bitmap, você olhando aqui pensa assim, puxa, essa daqui é mais fiel ainda. Só que quando você aumenta, ela meio que deforma um pouco, perde um pouco de nitidez. E se você aumenta demais, fica borrado mesmo. Bom, ele se encarrega de dar uma arredondada aqui, inclusive aqui ficou branco. No caso de bitmap é como se fosse uma fotografia. Aliás, você pode pegar essa imagem, vir aqui em ferramentas de imagem, formatar, aplicar aqui correção de brilho, contraste, aplicar até efeitos artísticos, aqui de pintura, aqueles efeitos especiais que tem, alterar a cor, tá? Porque é como se fosse uma foto. Você pode até copiar e colar no Word, colar no PowerPoint, levar como imagem e a pessoa não tem como destruir essa cópia aqui. Bom, a gente vai ficar por aqui nesse primeiro vídeo e acompanhe o próximo vídeo, que são outros comandos bastante interessantes para você poder dominar. Tá ok? Então, vejo você lá.